Então, eu vou fazer aqui a tradução do vídeo do pastor Dana Coverstone, o mais recente, que foi... deixa eu ver aqui. Esse foi um dos mais recentes vídeos que ele postou e que ele diz que teve 2 sonhos, um que foi, acho que foi setembro, e o outro ele diz que foi em novembro, dia 16. Então, ele fez 2 sonhos e que ele tinha feito esse sonho, ele tinha tido esse sonho uma semana atrás, mas que ele não tinha permissão ainda de colocar o vídeo, pediu mais orações sobre isso. Então, esse vídeo ele postou no dia 17 de novembro, tá? Mas o sonho ele teve no dia 9 de novembro. Então, eu vou colocar aqui, enquanto eu vou tirar o som, tá? Do vídeo dele, mas vou colocar pra tocar enquanto eu leio o que eu traduzi, tá bom? Lá vai. Oi, gente. Hoje é novembro 17. Quero dividir com vocês o sonho que tive em novembro, dia 9 de 2020. A semana passada, e passei uma semana orando sobre esse sonho. Quero dividir com vocês. John e Sherry, eles estão trabalhando em algo com isso. Mas esse foi um desses sonhos que realmente fez você pensar. Estou colocando o sonho aqui, mas não vou para a cama. Não é que eu vou para a cama dormir dizendo para Deus, Senhor, me dê um sonho. Estou simplesmente dividindo o que eu vi. Mas eu gostaria de lembrar as pessoas que sonhos, na maioria das vezes, não é literal. Eu recebo 500 pessoas dizendo que nada dos meus sonhos viraria realidade. E outras 500 pessoas dizendo que tudo no meu sonho viraria realidade. E meia dúzia dizendo que algumas virariam realidade e outras não. Sonhos, na maioria das vezes, são literais, não são literais, mas simbólicos. Algumas das coisas estão acontecendo com certeza. Então, certo? Então, aqui vai. Esse sonho eu tive em novembro, dia 9 de 2020. Então, no meu sonho, eu vi Abraham Lincoln no Memorial de Lincoln, em Washington, D.C. E ele estava em pé ao lado da sua cadeira, com a sua mão direita e estava erguida. E ele estava sendo interrogado pelo tio Sam. Faixas de luz estavam direcionadas sobre sua cabeça e ele estava encandeado por essa luz. E na grande cadeira onde ele estava sentado, estava cheio de livros de leis. E o último livro embaixo deles estava o de capa simples marrom, de couro, a Bíblia. E esta era grande, maior e grossa do que os outros livros acima deles. Então, Lincoln é conhecido pelos livros, e esses livros estavam empilhados como se fossem uma pirâmide. O tio Sam lhe perguntou se ele falaria a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. E Lincoln disse que era tudo o que eles teriam dele nesse dia. E o tio Sam caminha para trás para se virar, e ele se posiciona em uma plataforma e remove o seu chapéu patriótico. Ele sussurra as palavras, eu sinto muito, para Lincoln. E ele olha para a direita e para a esquerda, e para a direita de novo, como se estivesse recebendo a confirmação das pessoas atrás dele. E uma vez grita alto, gritam para ele, acaba logo com isso. E uma mão aparece segurando uma corda que tem cerca de 50 pés de comprimento, puxando a corda assim, como se estivesse puxando uma cortina. E um juiz aparece como atrás dele, como se estivesse atrás dessa cortina negra. E também aos seus lados. Então, 2 pessoas aparecem de trás dele, se posiciona cada um aos seus lados, né? Pendurado como um banner, né? Umas faixas. E tinha a bandeira americana
tinha bandeira americana nos mastros. Lincoln se mantém em pé, como se não considerasse nem sentar em sua cadeira. Havia marcas no seu rosto, como se houvesse sido surrado, e tinha uma faixa segurando o seu braço, e uma bandagem em sua mão esquerda, com sangue mostrando sobre ela pela palma. Ele mantinha sua postura e serenidade, e estava obviamente em dor. Com dor do que quer que tenha acontecido com ele. Obviamente ele estava com dor do que quer que tenha acontecido com ele. Tio Sam limpou a garganta 3 vezes e disse: Escute-me aqui, os acusadores perante você. Escute-me aqui, os acusadores perante você, para admitir os seus crimes publicamente, o que foram voluntariamente. Como você se declara, senhor Lincoln? Não como presidente, mas como senhor. Lincoln, o ex-presidente, nem piscava os olhos, engoliu seco e disse: Eu não vou. O tio Sam piscou para ele, com um ar de ceifador, olhando para ele, para obter a sua atenção. E ele novamente disse que não vou, e repetiu. Tio Sam olhou para cima e além das cortinas de trás dele e voltou a ele dizendo: Senhor Lincoln, você deve se declarar. E ele respondeu dizendo: Então me dê um julgamento de jurados, depois que eu o fizer. E olhou à frente sem dizer mais. E os 2 homens vieram ao lado do tio Sam, cada um em seus lados, e sussurraram em seus ouvidos. E ele se assombrou, e ele abaixou sua cabeça à medida que os 2 homens se afastaram de volta atrás da cortina. Tio Sam manteve-se em frente a Lincoln, e entre ele e um grupo que estava atrás de sua cadeira, no seu memorial. E esse grupo estava agressivo e de espírito inquieto, com placas e tochas em suas mãos. Lincoln se manteve em pé, alto, e fechou os seus olhos. Devagar, logo depois de olhar para a esquerda e para a direita, e cada um dos homens que estava atrás do tio Sam. E essas pessoas consistiam em federais eleitos, oficiais apontados, governadores e juízes, e suas vestes. O tio Sam caminhou até Lincoln e sussurrou em seu ouvido, e lágrimas caíram de seus olhos sobre suas bochechas, e ele chorou e lamentou, e disse: Senhor Lincoln, você foi tido como culpado pelo que estão em poder e que pedem morte por enforcamento por isso. Senhor Lincoln, disse como ex-presidente dessa União. Senhor Lincoln disse: Como ex-presidente dessa União, eu mereço saber do que estou sendo acusado. Para começar, eu sou um advogado e eu sei o que diz a lei. O tio Sam disse claramente. Precisamente e com dificuldade. A gente não reconhece a lei dos homens ou de Deus, e nós simplesmente achamos você digno de morte. Seu tempo acabou, e os novos entardeceres, fim do dia, estão à espera daqueles que vivem sobre a terra. E nessa hora, o homem em pé atrás do tio Sam se aproximou e colocou uma corda em volta do pescoço de Lincoln e apertou, e empurrando-o para a frente. E jogaram a outra parte da corda sobre o mural de mármore do memorial e entregaram o final da corda para tio Sam. E o saludaram. Tio Sam segurou no final daquela corda por um bom tempo e chorou. E
Carol Lincoln e disse: "Eu sinto muito, senhor presidente." E dito isso, o homem atrás dele disse, e bateu em sua cabeça e no seu pescoço, até hematomas aparecerem na cabeça do tio Sam. Gritaram dizendo: "Você lhe dirigirá a palavra como senhor Lincoln e nada mais." Então tio Sam olhou para trás de volta ao homem e disse: "Você pode me pendurar em seguida, pelo o que eu sou permitido fazer pela minha própria consciência." E começou a puxar a corda. Presidente Lincoln estava calado e começou a sentir o aperto da corda, mas tentou segurar atrás, na cadeira onde estavam os livros, enquanto tio Sam puxava a corda, Lincoln tentava pegar a sua Bíblia e tentava retirar os livros das leis de cima, mas os seus dedos escapavam da Bíblia. Ele conseguiu segurar, mas a puxada da corda fez com que ele derrubasse-os no chão, enquanto os seus pés levitavam. Eu acho que ele foi um pouquinho mais rápido nisso, então eu vou terminar aqui rapidinho. Os olhos de Lincoln mostravam-se com paixão aos homens eleitos e apontados na frente dele, enquanto tio Sam segurava firme a corda e não olhava nada mais a não ser o chão. Interessante tomar nota no sonho que Lincoln nunca em momento algum revidou seus opressores depois que a Bíblia escapou de suas mãos e agora ele estava balançando devagar. Um dos juízes, mas não o federal, falou e disse: "Você pode abaixar ele agora." O tio Sam, devagar e respeitosamente, o colocou de volta ao chão. Ele olhou de volta ao homem e disse: "Espero que você tenha o que merece por isso." E ele segurou o seu peito e abaixou-o ao chão. Ele estava morto em segundos e os seus olhos abertos. A multidão, incluindo os eleitos apontados, começou a olhar atrás dele e incentivando todos os seus esforços, e neste exato momento, o homem que eu tenho visto em todos os sonhos, ele se curvou ao lado do presidente Lincoln e disse: "Eles não têm ideia nenhuma do que estão fazendo. A nação precisa se preparar para o que ele mereceram." E ele caminhou ao tio Sam e disse: "Feche os seus olhos. Toque em seu coração 3 vezes e diga: descanse em paz, tio Sam. Desculpe se você teve que ver o navio afundar." E o homem olhou para mim no sonho e disse: "Nação, especificamente, nação, prepare-se para o fogo e gelo e não esqueça de ancorar a sua alma." Então ele diz, né? Também já aqui no finalzinho. Ele disse: "Eu tive esse sonho semana passada. Disse antes como a história americana esteve no Eu tive esse sonho semana passada. Eu disse antes, eu amo a história americana. Eu estive no Memorial de Lincoln em DC quando criança. Muita coisa acontecendo lá. E esses sonhos estão se tornando históricos. Vou dividir outro em pouco tempo, que tive esse final de semana no domingo de noite, na segunda-feira, domingo de noite, a segunda-feira de noite, sobre Benjamin Franklin e o que está acontecendo com a América. E esses sonhos agarram-se em mim. E uma vez mais eu lembro das pessoas que a maioria dos meus sonhos são simbólicos. E eu luto contra isso, às vezes, nesses sonhos. Não é por isso que eu esperei uma semana para postar esse vídeo sobre esse país, porque isso me quebra. Eu amo esse país e alguns que pensam estar ofendidos quando eu digo que sou patriota, você tem que superar isso, de fato, porque eu amo esse país e essa nação, a América. Eu já viajei a 43 países.
e vi muito do mundo. Já estive em lugares que não é como o nosso. Estou dividindo esse sonho e estou lhe contando o que eu vi semana passada. E o que marcou foi: nação, prepare-se para o fogo e o gelo, e não esqueça de ancorar a sua alma. Então, eu voltarei em 15 minutos para postar o outro vídeo de Frank na noite passada. Então, tá. Então, esse foi o sonho que ele teve de Lincoln, tá? O que deu a entender foi que nesse sonho, Lincoln, que era a pessoa honesta, que estava sendo sacrificada, enquanto as pessoas das trevas estavam atrás das cortinas para sacrificar o país, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho agora, vou pro sonho de Benjamin Franklin e vou traduzir esse para você, tá? Como já tá traduzido, eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir, são os dois sonhos, né, juntos no mesmo tempo, tá? Então, quer dizer, voltando ao segundo sonho que tive, alguém pode perguntar: por que você mudou a camisa? E muita gente olhando para o passado. E que cor era a camisa dele? Isso ou aquilo. Então, meus amigos Jay, me deu uma atualizada. E sabe o que passou? Quando aconteceu o sonho e o que houve? Então, estou fazendo isso para esclarecer. Então, de novo, é um sonho histórico dos muitos que tive, e há um sonho que não vou compartilhar, mas vou trabalhar com Sherry Galsing. Foi quando eu tive, em setembro, sobre navios na Normandia. E mais uma vez, orações é o foco disso. Eu acredito que é uma das razões que o Senhor me deu para chamar as igrejas de volta e orar e se preparar nos tempos em que vivemos. E é o que isso é sobre. Então, aqui vai o sonho que tive. Novembro 16 de 2020. Eu vi Benjamin Franklin em um campo à noite empinando uma pipa e em um céu de tempestade com fortes ventos e uma chuva fina caindo. A pipa era a bandeira americana e ela estava coberta com algum tipo de óleo. Estava refletindo o óleo nela. E no final da pipa havia um globo pequeno, como um chaveiro, pendurado na pipa da bandeira. Não era uma chave com o que ele usou quando descobriu a eletricidade e o relâmpago. Era somente um pequeno globo da terra, como chaveiro, uma corrente na pipa, e ele segurava forte a pipa na chuva e observava os relâmpagos no céu com os olhos bem abertos. E prestava atenção aonde estavam os relâmpagos, obviamente antecipando o golpe do relâmpago em algo subitamente. Em uma mão aparece no céu e agarrou a bandeira, e uma mão aperta forte a bandeira com veemência. Isso que ele está dizendo, por isso que ele está botando a mão assim. Tem esse chaveiro pendurado. Então, assim, e segura com força e violência o globo terreno pendurado embaixo de sua mão. Você pode ver a bandeira e a mão de Deus apertando-a, mas a pequena corrente e o globo pendurado, enquanto a mão balançava e o globo era sacudido. E no globo escorria o óleo que era espremido da bandeira, sobre a corrente e, obviamente, no globo. O óleo e água é uma cena como se você tivesse visto o óleo derramado no oceano ou em um copo d'água, e escorria na mão e caía sobre a corrente e sobre a terra. A chuva e relâmpagos atrás iluminava o óleo que caía do céu, em vez de chuva, porque a bandeira estava brilhosa. Então a mão espremia, movendo-se de um lado para o outro, assim, ele mostrando, sacudindo com a bandeira dentro. E você ouvia as coisas se mexendo dentro da mão. E a chuva parou, e a mão abriu, e mostrava o que estava dentro dela. Pedras grandes, de diamantes, do tamanho de carros. E grandes pedras, o que me parecia serem carvão. E havia muito lixo na mão também, como se esse estivesse descobrindo os diamantes. Deus chegou perto e assoprou com o seu sopro na sua mão, e todo o lixo voou de sua mão.
e as únicas coisas que ficaram em suas mãos foram os diamantes e o carvão. Ele abaixou a sua mão na terra, e nela colocou os itens da sua mão, e os diamantes do tamanho de carros e o carvão do tamanho de pedras de penhasco. Mas os carvões não eram maiores do que os diamantes, e cada um caiu nesse gramado verde sadio. Os diamantes brilhavam ainda. Estava noite e escuro, a chuva havia parado, mas o carvão não tinha brilho, nem glória sobre ele, só fazia contraste com os diamantes. Mas você podia ver que foram espremidos, mas não tinha os cortes como os do diamante. E você podia ver a intenção de que esse carvão havia sido puxado e espremido. E Franklin estava em pé, admirando a cena e admirando o que vi, dizendo: eu acho que a gente não é mais uma república. E o pai falou dizendo a ele: não, ela é minha agora, assim como o mundo inteiro. E ele perguntou: aonde está o globo que estava pendurado na bandeira? E o pai falou dizendo: continua sendo espremido até agora, mas será liberto em um tempo oportuno. Ele disse: Franklin, mantenha os seus óculos no rosto, seus olhos acirrados e mantenha o comprometimento com o capitão. Esse sonho me deu esperança. Sabemos que haverá trabalho do anticristo sendo feito. Dizem que o anticristo já está aqui, de acordo com John número 1, e continua aparecendo nos meus sonhos. A bandeira americana, as figuras históricas e a nação que somos em tempos, e a nação que fomos em tempos. E uma vez mais, quando Franklin disse: eu acho que não somos mais uma república, o pai disse claramente: não, ele é meu agora, assim como o mundo todo. E Franklin perguntou: aonde está o globo? E o pai disse: está continuando sendo espremido agora, mas será liberto em tempo oportuno. Mantenha seus óculos no rosto, os olhos abertos e vivos, e mantenha comprometimento com o capitão. Eu só estou dividindo os sonhos, que eu sei que há muitas pessoas que estão tendo ideias e pensamentos sobre os sonhos que estou tendo. As coisas em Washington e o sonho do sistema de dados é referenciado para mim quase que como todo dia. Eu aprecio as pessoas vendo isso e pensam sobre isso e tentam achar solução para essas coisas. Todos os dias recebo centenas de e-mails e se tiver noticiário referente aos sonhos, eu recebo um monte deles. E na noite passada, caminhões de bombeiros estavam em Washington, D.C. As pessoas me mandam centenas de comentários. E é o que o fogo em D.C. E isso pode ser ou não ser. Mas sei que o noticiário era bastante forte. E uma coisa que eu tenho visto são os noticiários. E não necessariamente estamos vendo filas nos hospitais, mas estamos vendo muitos casos de acordo com a mídia de Covid. As coisas assim não estou justificando. As coisas que tenho visto. Mas, gente, foca o que você quiser. Gente, faça o que você quiser com os sonhos que estou tendo. Eu não estou fazendo nada com eles. Eu só sei que tenho que dividir esses sonhos com vocês. Eu confio no Senhor e sei que Ele vai ajudar a entender o que eles significam. Estou trabalhando com outras pessoas para interpretar esses sonhos. O meu trabalho é compartilhar. Eu entendo que eu sou responsável por eles, mas eu encorajo as pessoas a orar sobre os sonhos. Eu tive uma pessoa que literalmente me ligou dizendo que vendeu as propriedades e comprou outras propriedades aqui e ali. Essas coisas não estão acontecendo e nunca disse a ninguém para fazer nada. Eu dei 3 recomendações grandes, 3 recomendações. Guarde comida, compre armas e munição. E todo ano de eleição, essas coisas ficam mais difíceis de obter. E você não consegue comprar armas e munição agora. Você pode dizer o que quiser com isso. Encoraje as pessoas a guardar ouro ou prata. Eu creio que ninguém agora em DC tem qualquer confiança do dólar americano. E quando você tem Trudeau
swabs, encorajando as pessoas a agradecer esses lockdowns e Covid, isso ou aquilo, é impossível. É possível que o grande recomeço, e essas são as palavras que eles estão usando. Eu compartilhei hoje, esta manhã, em minha oração, que aquele que é o principal do UK, que está falando da vacina, deveríamos basicamente não deixar o trabalho sem a vacina. Não ter trabalho sem a vacina. Agora, isso é tirania. Eu também, e também o espírito do anticristo, trabalhando no nosso país. Agora ore por isso, sobre os sonhos, e faça com eles o que quiser, e diga o que quer dizer, e já fui chamado de tudo quanto é nome, todo tipo de ameaças, mas continuarei a compartilhar o que o Senhor me disse, e não vou me desculpar por viver nesse país. Também sou um patriota, pois estive em lugares do mundo todo. Eu entendo, pois, estudei comunismo, e aqueles com a idade suficiente sabe que eu não quero isso aqui. Ninguém em sua sã consciência quer isso, e você pode fazer dessa disserção de qualquer forma que queira. E ninguém em sua sã consciência gostaria disso, de também comunismo ou socialismo. Não faz sentido nesse país. Se não acredita em mim, fale com o povo da Venezuela e os sobreviventes do Holocausto, os moradores da Rússia, da Polônia e da Albânia, para ver essas nações que passaram centenas de anos em todo o mundo socialista e comunista. Faça o que quiser com esses sonhos, mas sei que devo colocá-los aqui. Obrigada por ouvir. Então, é isso, gente. Né? Só querendo dizer que eu tive que acelerar um pouco, né? Passou ainda aqui e o sonho começou de novo. Então, o que ele quer dizer com esses sonhos, né? Tradução deles foi um pouquinho extensa. Não sei quantos minutos aqui a gente vai. Mas foi isso. Eu tive que apressar um pouquinho mais porque o tempo é corrido, só tem 10 minutos. Então pronto. Vou postar isso o quanto antes para vocês. Espero que ajude, tá? Shalom, shalom.